Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Falcão, professor de História. Na nossa aulinha de hoje, nós vamos continuar as discussões sobre grandes navegações, um capítulo importantíssimo da Idade Moderna, né? Bom, nós já discutimos o que foram as grandes navegações, os motivos para ela, né? Falei da questão de Portugal, a necessidade que Portugal tinha, né? De fazer as grandes navegações, né, de se lançar para o oceano, de desenvolver uma rota alternativa para se chegar às Índias, né? Todo o processo que demorado que foi para Portugal finalmente em 1498 com Vasco da Gama ter conseguido chegar às Índias, né? As razões que levaram os portugueses até lá, as razões que fizeram os portugueses serem os pioneiros, né? Os primeiros das grandes navegações. E agora eu vou falar da Espanha, né? Então, da concorrência espanhola em relação às grandes navegações. É bom lembrar que a Espanha está aqui do ladinho de Portugal. Então, a Espanha também está aqui diante do Oceano Atlântico. Os reis espanhóis Fernando e Isabel também se aplicavam na busca de um novo caminho marítimo para o Oriente. E aí, nesse sentido, a Espanha estava vendo o que estava acontecendo com Portugal. Portugal ainda não tinha chegado às Índias, mas estava quase chegando ali, por aquela rota de circunnavegação do continente africano. E a Espanha, os reis espanhóis, né, Fernando e Isabel, conhecido como os reis católicos, ficaram assim, cara, a gente não pode ficar por baixo. Então, os portugueses, os nossos vizinhos aqui, estão quase chegando lá, a gente precisa arranjar uma forma de chegar também. Só que não sabiam como, porque aqui, pela circunnavegação africana, já era uma rota dos portugueses. Por aqui tinha todos aqueles problemas que a gente já sabe, né? Da questão dos mouros e tal, dos genoveses e venezianos, dos italianos. E aí, a gente destaca a importância de um navegador chamado Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo. O Colombo, ele não era espanhol, ele era genovês, portanto ele era da cidade italiana de Gênova, mas ele era um navegador experiente. E ele estava lá na Espanha. E aí o Cristóvão Colombo, ele teve o seguinte raciocínio. Bom, circunnavegando a África, não dá. Por aqui não dá. Como que eu vou chegar até as Índias? E aí o Cristóvão Colombo, ele parte do pressuposto de que a Terra era redonda, de que a Terra era esférica, né? Isso era já algo avançado, algo de vanguarda para a época, onde a maioria das pessoas acreditavam que a Terra era plana, né? Naquela época. E o Cristóvão Colombo sabia que não, que a Terra era esférica. Tem até uma historinha que fala, né? Que o Cristóvão Colombo certa vez estava ali na margem, né, do oceano e ele viu uma navegação partindo, uma embarcação partindo, e aí ele vê essa embarcação fazendo uma certa curva, né? E aí ele compara isso a uma maçã, né? Diz que ele estava com uma maçã na mão. É uma historinha, né? A gente não sabe se é verdade mesmo, se é só uma historinha para ilustrar isso. O fato é que ele partiu desse pressuposto, algo bastante avançado para a época. E aí o que ele pensou? Bom, se a Terra é redonda, indo pela África, não dá. Indo por aqui não dá. Eu vou dar a volta. Né? Então, o que o Colombo pensou? Eu vou sair da Espanha, eu vou reto, e aí eu vou dar a volta, vou dar a volta até chegar aonde? Até chegar às Índias. Essa era a ideia do Colombo. Então o plano do Colombo consistia em buscar o Oriente, navegando em direção ao Ocidente, ou seja, dando a volta ao mundo. Só que ele não contava que aqui no meio, né, que aqui no meio do negócio, no meio dessa volta enorme que ele ia dar para chegar ao Oriente, tinha um lugar desconhecido para os europeus, que é o que hoje nós chamamos de América, de continente americano. Os europeus não tinham conhecimento do continente americano, eles não sabiam que tinham América. Existiam especulações, não é? Existiam algumas ideias, né, que diziam que para além mar existiam terras desconhecidas e tal, mas não se tinha certeza disso, né? Então o Cristóvão Colombo, como eles falam, bom, eu acho que não tem nada daqui por lá, ninguém tem certeza que tenha nada mesmo, então eu vou dar a volta até chegar ao Oriente.
Só que no meio ele se esbarrou com uma grande quantidade de terra, que depois passou a ser chamada de América. Então o Colombo saiu do porto de Palos com 3 caravelas, essas caravelas tinham nome, né? Eram Santa Maria, Pinta e Ninha. E depois de velejar cerca de 2 meses, embalado por fortes ventos favoráveis, ele então teve uma grata surpresa e encontrou um continente, abre aspas, novo para os europeus, que passou a ser chamado de América. Já falei que a proposta espanhola era o ciclo ocidental das navegações, chegar às Índias, né, dando a volta no mundo. Só que aí, no dia 12 de outubro de 1492, essa data não é comemorada no Brasil, mas nos outros países, em vários outros países ela é comemorada como o dia do descobrimento, 12 de outubro de 1492, que é quando Colombo, então, chega a um lugar desconhecido. E aí o Colombo, quando chega aqui, ele chega nessas ilhas, né, do Caribe. Então ele pensa aqui que eram ilhas e ele vê um povo diferente, com costumes diferentes, com hábitos diferentes, andando nus, com línguas diferentes, com religiões estranhas. Ele, a princípio, pensa que chegou até as Índias, quando chega ali e vê uma terra. Só que, e por isso que vem aí a designação índios, que a gente fala dos povos tradicionais que já habitavam a América antes de Colombo, né, se chama genericamente de índios, porque os espanhóis, quando chegaram, pensavam que estavam chegando às Índias, por isso o nome índios, né? Mas ele então percebe com o tempo que não, né, que na verdade ele chegou a um lugar desconhecido, né, um lugar novo, e depois chegou, aqui já falei, né, ele pensou ter chegado às Índias, chamou de índios, já falei tudo isso. E, gente, aí, a partir daí começa um novo capítulo, que é esse encontro, né, entre os europeus e os povos americanos, povos ameríndios. E aí você deve estar se perguntando, mas por que o nome América, né? Porque alguns anos depois, um outro navegador italiano chamado Américo Vespúcio, ele navegou, mapeou a região e chegou à conclusão que aquilo não era um arquipélago, não era um conjunto de ilhas, e sim um continente. E aí o continente passou a ser chamado de América, em homenagem a Américo Vespúcio. E esse capítulo que se inaugura aqui, que se dá a partir desse contato, desse choque cultural, inicia o processo que a gente vai chamar de colonização, que é quando os europeus vão vir aqui para o continente americano dominar os territórios, né, e iniciar um período de colonização. Mas esse capítulo a gente vai estudar mais adiante. Mas é extremamente interessante pensar nesse início da colonização a partir de um choque de culturas. Então os europeus tinham hábitos, tinham culturas, tinham línguas, tinham religiões fundamentalmente diferentes dos povos ameríndios. Então por isso que é tão simbólico, né, esse choque de culturas entre os dois povos. Mas aí, em 1498, agora voltando para Portugal, finalmente o navegador português Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias. A gente já fez uma discussão sobre isso, né, na nossa aulinha anterior, lá no Zoom. Então, tornou-se, né, o primeiro herói lusitano moderno. Eu até falei para vocês dos Lusíadas, né, aquele livro do Luís Vaz de Camões, que narra essa trajetória, né. Falei também já do Américo Vespúcio. Esse foi o navegador que chegou à conclusão de que a América era um continente, por isso que recebeu o nome de América. E aí eu falo aqui da questão do Cabral. O Brasil ele foi, abre aspas, descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. É interessante problematizar essa questão da chegada dos portugueses aqui na América, aqui no Brasil, que aconteceu no dia 22 de abril de 1500, né? E aí você sempre cresceu, né? Você cresceu ouvindo, né? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, né? Então cria-se aquela ideia, e às vezes as pessoas têm a ideia de que o Cabral chegou aqui por engano, né? De que ele estava navegando, que ele queria chegar às Índias, ele chegou aqui e descobriu o Brasil. Não foi assim. Isso aconteceu com Colombo, né? No processo que a gente já falou. O Cabral, ele veio para o Brasil a pedido do rei Dom Manuel I, tá? Então, essa chegada do Cabral aqui no Brasil foi proposital, foi de propósito. Ele veio para cá de propósito,
né? Ele não chegou aqui por engano. Isso porque esse território do Brasil, ele já pertencia a Portugal. Isso porque em 1492, a partir do momento que Colombo descobre esse novo mundo, a América passou a ser chamada de Novo Mundo pelos europeus, portanto os europeus naquele espírito das cruzadas, né, de domínio, de dominação, os europeus chegaram à conclusão de que esse continente era deles e que eles deviam dominar aqui tudo. E as maiores potências do mundo daquela época eram Espanha e Portugal. Então Espanha e Portugal chegaram a um acordo. Esse acordo foi organizado, foi chancelado pelo Papa, né? Isso porque a Igreja Católica tinha uma atuação muito forte tanto em Espanha quanto em Portugal. Então chegou-se a divisão desse novo mundo. Essa divisão aconteceu 2 anos depois da descoberta de Colombo, em 1494, portanto. E, de acordo com essa divisão, esse tratado foi chamado de Tratado de Tordesilhas. Ele aconteceu em 1494. E aí, a partir desse tratado, chegou-se à conclusão que essa parte roxinha aqui e toda essa outra que pertenceria a Portugal, portanto a costa africana, portanto as colônias que Portugal estabeleceu na Ásia também, e toda essa parte amarela aqui era parte da Espanha. Essa foi a divisão. Então perceba que essa divisão é de 1494. Portugal já tinha conhecimento dessa terra, que hoje nós chamamos de Brasil, que é onde a gente vive. Portugal já sabia que era um território dele. Portugal já tinha recebido o direito de exploração 6 anos antes. Aí você deve estar perguntando, professor, por que Portugal não se preocupou em chegar aqui no Brasil antes? Porque em 1494 Portugal ainda não tinha chegado às Índias. Portugal só chega às Índias com Vasco da Gama em 1498. Então, o grande objetivo, né, a grande sacada, a grande busca que Portugal tinha era chegar às Índias. Depois que ele ia cuidar desses territórios aqui na América, que era o Brasil. Então, por isso que Cabral só vem ao Brasil a pedido do rei português Dom Manuel I, depois da descoberta, depois da chegada até as Índias. Aí chegou às Índias, beleza, grande festa. Aí agora sim, vamos lá cuidar daquele território do Brasil. Inclusive, quando Cabral, Pedro Álvares Cabral, chega ao Brasil, aqui era uma escala da viagem dele, tá? Quando ele chega aqui em 22 de abril de 1500, né, ele chega aqui na região da Bahia, né, em Porto Seguro, e aí eles vêm um monte que chamaram de Monte Pascoal, eles chamam a terra de Vera Cruz, né, Ilha de Santa Cruz, depois terra de Santa Cruz e tal. Ele ficou pouco tempo aqui, porque na verdade, ele passou no Brasil só para reconhecer o território, e aí veio o Pero Vaz de Caminha, né, que era um cara que escreveu uma carta para dizer para o rei de Portugal como que era o Brasil. Em outro momento a gente vai analisar essa carta. Mas quando ele chega ao Brasil, aqui era uma escala só da viagem. O destino da viagem era as Índias. Quando o rei português pede para Pedro Álvares Cabral fazer uma expedição que foi uma expedição grande, né, uma frota naval de cerca de 10 embarcações, que era grande, 10 caravelas, ele, no caso, ele ia chegar até as Índias, mas ele passou aqui, fez uma conexão aqui no Brasil, né, tomou, reconheceu as terras, anotou tudo e depois foi para as Índias, né, seguiu viagem. Então, isso revela que o foco de Portugal era as Índias, depois que ele cuidou do Brasil, pelo menos nesse primeiro momento, tá bom? E aí, você está se perguntando, né, e os outros países, eles aceitaram essa divisão? Que outros países? Os países da Europa, né? Como França, como Holanda, como Inglaterra, que ficaram de fora desse Tratado de Tordesilhas. Você vê que esse tratado era só para Espanha e Portugal. Então, o que acontece? Esses países, né, destacando-se a Inglaterra, a França, eles não aceitaram a divisão do Tratado de Tordesilhas. Eles começaram a tentar invadir partes do território americano, território espanhol e português na América. Eles começaram uma política de saqueamento dos navios portugueses e espanhóis, e aí a gente destaca a prática de pirataria e a prática do corso, né? Os corsários eram piratas contratados por essas outras coroas, né? Pela coroa francesa, pela coroa holandesa, pela coroa inglesa, né? E nós temos invasões, por exemplo, no território brasileiro, né? Invasões da França, invasões da Holanda. A Inglaterra coloniza a América do Norte. Então, esses países eles começam a boicotar, eles começam a cutucar, né, esse Tratado de Tordesilhas.
E é pra gente fechar, né, uma discussão interessante sobre esta descoberta, né, entre aspas, na verdade esse encontro de culturas e essa invasão do continente americano que se deu com a chegada dos europeus. Então, às vezes a gente tem a ideia de que os europeus vieram para trazer o progresso, né? De que os europeus vieram para colonizar, né? E na verdade não. A grande intenção, o grande interesse dos portugueses aqui era o lucro, né? Eram os recursos minerais, os recursos naturais. Lembrando que nós estávamos numa época de absolutismo, né? Conteúdo que a gente já estudou, metalismo, fortalecimento das coroas absolutistas e por aí vai. Tá bom? Gente, finalizamos nossa aulinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos das próximas vezes. Um abraço para vocês e até mais.